volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. E o Velho na Torre traz vídeos às sextas-feiras, às 17h30. Bem, para alguns, poderá parecer estranho eu falar sobre esse assunto por aqui. Mas a história da Segunda Guerra Mundial me fascina, me encanta muito. Não pela quantidade de mortes e o genocídio generalizado, mas como ela se sucedeu. Assim, um ignóbil soldado da Primeira Guerra Mundial se tornou o Führer em uma ascensão meteórica, pois ele encantava pessoas que tinham visões semelhantes a dele e tinham o poder para dar o que ele desejava. Mas eu não quero falar sobre ele, mas sim o total oposto a ele durante essa época, na sua ascensão, que era o Winston Churchill. Churchill é o típico inglês conservador que é mais fácil odiar. Armamentista, colonizador, exaltava seu antepassado conquistador, supremacista, racista, imperialista. Churchill era tudo de errado que poderia existir em um político, mas uma única coisa ele tinha certa: Hitler era uma pessoa que deveria ter sido derrotada antes da guerra. Então, existem 3 filmes em específico que eu gostaria de falar sobre o assunto nesse vídeo: O Homem que Mudou o Mundo, O Destino de uma Nação e Tempos de Tormenta. No primeiro, vemos o Winston Churchill perdido no meio da Câmara dos Comuns, estendendo sua política imperialista e tentando impedir a independência da Índia desejada pelo líder pacifista Mahatma Gandhi, quando toma conhecimento que Hitler iniciou a fabricação de aeronaves graças a Ralph Wiggum, membro do Ministério das Relações Exteriores, que tinha informações extremamente privilegiadas e as forneceu a Churchill. O Partido Conservador, ao qual Churchill estava afiliado desde 1924, tentou expulsá-lo, pois desejavam um apaziguamento que era negociado lá na Câmara dos Comuns com um desarmamento extensivo em toda a Europa. Churchill usou desse conhecimento publicando artigos nos mais diversos jornais, mas foi isolado por querer entrar em uma guerra contra uma ameaça que crescia. No filme, não vemos a queda do primeiro-ministro Stanley Baldwin, pois na tentativa de isolar e expulsar Churchill do partido, não viu os sinais óbvios do crescimento nazista e por isso terminou abdicando em 1937, dando lugar a Neville Chamberlain. Então, temos um salto temporal, pois de 1936 vamos direto para 1939, quando Churchill é nomeado como Lorde do Almirantado. O salto temporal foi necessário, pois o ponto mais importante deste filme foi mostrar como um dos homens mais odiados dentro da Câmara dos Comuns, até mesmo por seus aliados de partido por causa de suas convicções retrógradas e proposições descabidas, conseguiu mudar o rumo das ideias desarmamentistas que se seguiam com o crescimento da Alemanha nazista. Assim, como se fosse uma sequência que sucede a esse filme, vamos para O Destino de uma Nação, onde começamos com o primeiro-ministro Chamberlain pedindo a abdicação do cargo e seu partido, o conservador, precisando escolher alguém que o suceda e que o Partido Liberal aceite. Então decidem por Churchill. Aquele lance, a renúncia de Chamberlain,
se deu por consecutivos erros na tentativa de apaziguamento com a Itália fascista de Mussolini e a Alemanha nazista de Hitler. Nenhuma dessas tentativas agradou aos ingleses ou mesmo às câmaras comuns e dos lordes, pois aquela aliança tomava conta da Europa em peso. Só que a renúncia de Chamberlain vinha com um porém, que Churchill continuasse as negociações de apaziguamento com Hitler, o que, convenhamos, ele não desejava, ou seja, em tempos de guerra, entre na guerra. Com isso, o partido novamente se voltou totalmente contra Churchill e começaram a desejar sua abdicação por escrito. Lógico, Churchill sempre foi um político linha dura, acreditando que todo e qualquer país que tivesse sido uma colônia deveria se submeter ao grande poderio que pertenceu à Europa Ocidental. A única ex-colônia que ele respeitava, pois o Reino Unido tinha enormes dívidas com eles, era os Estados Unidos. O avanço metalúrgico dos Estados Unidos proporcionou ao Reino Unido um crescimento armamentício tremendo. Churchill se juntou aos seus inimigos e, mesmo contra todas as probabilidades, ele conseguiu retirar um grande número de soldados britânicos do solo francês através de Dunkirk, que é outro filme maravilhoso, por sinal, mas não vou falar sobre ele. Mas outros tantos, infelizmente, terminaram morrendo em Calais quando os nazistas tomaram de assalto a França. Churchill ficou sobre o fio da navalha durante esse período e, talvez, por isso o filme tenha ganhado o nome de Darkest Hour, em inglês, que na tradução mais literal seria A Hora Mais Escura. Eu penso no que teria ocorrido se Churchill tivesse seguido a ideia do seu ministro do exterior, o Visconde de Halifax, Edward Wood, e feito um acordo de paz, negociando por Mussolini com Hitler. Assim, duvido que Churchill ligasse para as vidas perdidas nos campos de concentração, pois mesmo que ele soubesse disso, não era o que motivava a permanecer no conflito, mas sim o domínio da Europa por um ex-cabo que aparentemente discursava melhor do que ele. O que se tornou decisivo para Churchill na hora mais sombria foi ganhar o apoio de seu rei. Seu discurso após a Operação Dínamo, onde várias embarcações civis partiram para Dunkirk e resgataram mais de 300 mil soldados britânicos, e seu discurso ao parlamento, onde contou com o apoio da oposição e de alguns de seus partidários, Churchill foi essencial para que o Reino Unido não fosse totalmente tomado pela Alemanha. Sério, gente. Hitler tentou um blitz contra o Reino Unido, mas diferente da França, ele fracassou totalmente. Bem, como sabemos, depois de Pearl Harbor e a Operação Barbarossa, outro grande fracasso de Hitler, Estados Unidos e União Soviética se juntaram no fronte de batalha à Inglaterra. E esta, junto com os Estados Unidos, de um lado e a União Soviética do outro, pressionando e destruindo as forças nazistas e fascistas, conseguiram uma vitória. Lógico que rapidamente, por conta do seu poderio armamentício, os Estados Unidos tomaram as glórias para si quanto à vitória contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Mas, se não fosse por Churchill, de começo, impedindo o avanço pelo Ocidente, as coisas poderiam ter ocorrido de forma muito diferente. Tempos de tormenta mostram algumas lembranças de Churchill deste período funesto que o mundo vivenciou, do momento dele terminar a entrada do Reino Unido na maior guerra que o mundo já vira, até sua derrota nas eleições de 1945 para Clement
Attlee, líder do Partido Trabalhista. Bem, vemos os momentos tensos que a Inglaterra passou com os ataques aéreos da Luftwaffe e a busca pela ajuda dos Estados Unidos, principalmente depois de Pearl Harbor. O constante estado de guerra que Churchill permaneceu o fez ficar doente, mas ele não esmoreceu e usou de seu detrimento aos povos colonizados para manter o território que fosse parte do Reino Unido, para não perder terreno para a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini. Gente, lógico que o apoio a ele, enquanto a guerra se estendia, foi enfraquecendo e a oposição voltaria a atacá-lo. Com certeza, em determinado momento, como mostrado no filme, Churchill pensou em desistir, mas persistiu até que o fim chegasse para que ele comemorasse o dia da vitória, ao lado do presidente dos Estados Unidos e do premier russo. Lógico, os filmes são dramatizações de fatos, mas que acho importante é que não pouparam em mostrar que Churchill não foi e nunca será um herói, mas sim aquilo que se precisava no momento mais crucial do mundo. Algo constante em todos os 3 filmes é a figura da esposa de Churchill, Clementine Churchill, interpretada por, atrizes maravilhosas. Mostra o quanto o primeiro-ministro precisou de Clementine e o quanto ela o estabilizava. O homem que mudou o mundo e Tempos de Tormenta podem ser vistos na HBO Max, enquanto O Destino de uma Nação está totalmente disponível na Prime Video. Eu admiro Churchill e ao mesmo tempo desprezo, pois Churchill era tudo que eu considero de mais odioso que tem um governante. Mas eu o vejo da seguinte forma: somente um monstro poderia derrotar um outro monstro. Quando passou o tempo de Churchill, o Reino Unido precisava de algo diferente. Alguém que pensasse em progresso. Só que, 6 anos depois, Churchill voltaria a se tornar primeiro-ministro, permanecendo até 1965. Bem, falar de Churchill pode ser incomum para um canal de entretenimento nerd, geek, mas os filmes trazem uma reflexão sobre um leão que caçou uma hiena, mas que terminou com as glórias foi o lobo e o urso. Conhecer a história de Churchill, mesmo de forma dramatizada, não nos faz assim deixar de entender que sem ele as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Vocês ainda podem ver Os Últimos Dias de Churchill também como primeiro-ministro na primeira temporada de The Crown na Netflix. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo, mesmo não sendo um vídeo muito comum. Eu peço que, se gostaram do vídeo, deixe o like. Se não gostaram, pode dar o dislike. Não é problema nenhum, é mais um feedback que entra a gente. Comenta aqui embaixo se já assistiram a esses 3 filmes. Se não assistiram, recomendo que assistam, são muito bons. HBO e Prime Video estão lá, é só você entrar e assistir. Eu também peço que ajuda muito aqui o canal, muito mesmo, principalmente quando vocês fazem isso. Alavanca meus vídeos, faz um grande favorzão, compartilha o vídeo, joga ele pra frente, para que mais pessoas estejam conhecendo o Velho na Torre. E aquele lance, tá aqui comigo ainda, eu ponho no começo, não peço no começo, mas eu ponho aqui no final, eu peço aqui no final, faz um grande favorzão pra mim, se inscreve aqui embaixo, clicando aqui em inscreva-se, e não esquecendo nunca, dá um peteleco na sininha para estar recebendo as notificações dos vídeos do Velho na Torre, que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho da Torre vai ficando nessa. Obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.